Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou tinha tudo para ser uma semana bastante mais calma, com os non-farm payrolls apenas agendados para o último dia da semana, como costume, na sexta-feira, e até lá a agenda era bastante leve. Tínhamos apenas a situação de Nancy Pelosi, que poderia ou não ir visitar Taiwan na sua deslocação à Ásia, e não mais do que isso. No entanto, logo no início da semana, vários membros do FOMC que vieram ao mercado reiterar a política agressiva do Fed, de continuidade na subida de taxa de juro, reiterando de uma forma bastante forte de que os Estados Unidos, apesar de dois trimestres seguidos com crescimento negativo, com crescimento económico negativo, não estavam de facto em recessão, o que também me parece que não estão, mas eles reiteraram bem isso, e que não havia qualquer possibilidade tão cedo de o Fed inverter a sua política monetária. Isto criou logo uma disrupção, digamos, dentro do que o mercado já estava a descontar, já estava de alguma forma a descontar, de que pudéssemos ter algum abrandamento na agressividade do Fed perante a inflação e perante as taxas de juros. No meio disto tudo, Pelosi aterrou mesmo em Taiwan, o que criou aqui assim umas novas tensões entre a China e os Estados Unidos, que ainda se está, digamos, para ver até onde é que iremos neste escalar de tensões entre os dois países, com alguns canais de comunicação já encerrados. Por fim, os non-farm payrolls, que cilindraram completamente todas as previsões. As previsões, aliás, a previsão média dava um aumento de 250 mil novos postos de trabalho, e os non-farm payrolls mostraram 528 mil, ou seja, mais do dobro. Uma taxa de desemprego a cair e os ganhos médios salariais, os ganhos médios hora salariais a continuarem a aumentar, o que continua de alguma forma a impulsionar a inflação e, portanto, a dar razão aos membros do FOMC que vieram dizer que o Fed ainda estava bastante longe de terminar a sua luta contra a própria inflação. Isto deu aqui assim alguns abalos no mercado. O mercado de commodities nem por isso. A única de destaque foi o petróleo, que caiu cerca de 10% durante esta semana, muito, digamos, por algum fortalecimento do dólar, mas principalmente os receios em termos de um abrandamento na procura com uma recessão, apesar de toda a gente, ou pelo menos os membros da FOMC terem dito que os Estados Unidos não estavam em recessão, com uma recessão que parece que se está a aproximar, e daí os preços terem abrandado um pouco. Também a ajudar isso, teve um aumento bastante grande das reservas de petróleo, portanto dos inventários norte-americanos, o que levou também a alguma pressão no petróleo. Por outro lado, a suportar os preços teve ainda a reunião da OPEP, que acabou por dar apenas um aumento simbólico, digamos assim, na produção, em que aumentaram apenas 100 mil barris por dia, o que é de facto o menor aumento dos últimos quase 2 anos. E isso acabou por não suportar praticamente os preços, mesmo assim, e os preços acabaram, como eu estava a dizer, cerca de 10% abaixo. No mercado acionista, tendo em consideração as contrariedades de toda a semana, o mercado acionista portou-se bastante bem. Os principais índices a nível mundial terminaram em terreno positivo, com uma exceção única no Xangai Composite na China, que recuou cerca de 0,8%. Portanto, tudo o resto acabou por criar valor, ou seja, terminarem a semana em terreno positivo. No mercado cambial, o ganhador foi o dólar, obviamente, que as fortes quedas nos mercados obrigacionistas levaram yields, nomeadamente do dólar, acima, o que suportou bastante o dólar, e o índice do dólar voltou acima dos 106, o euro-dólar, que chegou a ir quase a 1,03, caiu dos 1,02 para baixo,
mantém-se bem à volta deste nível, mas isso é por outras razões, digamos, não é exatamente por esta razão em termos de non-farm payrolls ou em termos de perder ou não perder aqui o suporte na taxa de juros, e nesta semana este aumento das taxas de juros, aumento das yields, a queda nos mercados obrigacionistas, teve de facto um impacto forte, uma vez mais, no iene, que na semana passada que tinha ganho, praticamente perdeu aquilo que tinha ganho na semana passada, depois do ressurgimento das yields norte-americanas nesta semana. Ainda te referir duas situações: o Banco de Inglaterra, que subiu taxas de juros, ainda assim a Libra acabou por perder, isto porque, digamos que a subida da taxa de juros foi um tanto ou quanto dovish, ou seja, houve várias orientações, abandonando a orientação futura, como aconteceu com o Banco Central Europeu e com o Fed, ainda assim deram uma indicação de que provavelmente, para já, os aumentos da Libra irão ser feitos uma vez mais, tal como os outros, reunião a reunião e com ênfase nos dados económicos que vão saindo, mas avisaram quase, digamos, de que os 50 pontos como fizeram este mês, não será assim tão fácil. Temos que ver que o Banco de Inglaterra até agora tem vindo constantemente a subir 25 pontos e foi a primeira vez que fez os tais 50 pontos, aliás, foi a primeira vez em várias décadas de que ele fez um aumento deste género. Em subida da taxa de juros também teve o dólar australiano, ou seja, a Reserve Bank of Australia, que subiu também 50 pontos. Este sim estava mais do que descontado no mercado e ainda assim acabou por desiludir os investidores e o dólar australiano acabou mesmo por recuar. Isto também teve a ver um pouco com a subida do dólar, das yields do dólar, que acabaram por impactar o dólar australiano e dessa forma o dólar australiano também acabou por recuar um pouco. Para esta semana que vai entrar, vai ser uma semana realmente, em princípio, eu diria, mas já tenho medo que seja bastante branda. Em termos de dados económicos, é a inflação a inflação nos Estados Unidos que vamos ter, mas tendo em consideração que vamos ter inflação depois dos números fantásticos que tivemos na passada sexta-feira dos non-farm payrolls, é provável que estes senhores do Fed, responsáveis do Fed, voltem ao mercado. Ainda há alguns que não falaram, por exemplo, Brainerd não falou, por exemplo, e nem o próprio Jerome Powell, e portanto poderemos ter mais algumas intervenções verbais no mercado à semelhança do que aconteceu na semana passada, exatamente porque tivemos os números que tivemos da taxa de desemprego, do mercado de trabalho, e vamos ter agora a inflação durante esta semana. Essa inflação que está a ser em princípio, o consenso aponta para um abrandamento dos preços totais, ou seja, a inflação total está neste momento nos 9,1% ano, e já se fala que possa baixar para 8,8, 8,7. No entanto, se retirarmos os itens como a alimentação e a energia, ainda assim a inflação vai subir, vai subir um pouco, e isso acaba por dar razões mais do que suficientes ao Fed para continuar na sua agressividade perante a inflação, de forma a controlá-la e não deixar descontrolado. Razão essa porque provavelmente teremos mais algumas intervenções verbais. Ainda no capítulo de dados económicos, vamos ter o PIB na Grã-Bretanha, isto depois de, na semana passada, termos tido Andrew Bailey, do Banco de Inglaterra, a prever uma recessão a começar no último trimestre deste ano, e que ele aponta para perdurar pelo menos durante 5 trimestres.
tem especial importância e o mercado está à espera, de facto, de já um número, que a economia contraia já no mês de junho e mesmo no segundo trimestre, porque vamos ter dados do PIB de junho e do segundo trimestre deste ano. Por fim, os bancos centrais que vamos ter esta semana é só o Banco do México, tal como tem acontecido até agora. É suposto que o Banco do México vá acompanhando as subidas de taxa de juros da Reserva Federal. Como a Reserva Federal há 2 semanas subiu 75 pontos a sua taxa de juros, o mercado está à espera de 75 pontos de subida no Banco do México, ou seja, que passe dos 7,75% para os 8,5%. Neste momento é tudo. Espero que, para quem esteja de férias, que continue a gozar bem as férias. Quem vá de férias, boas férias, bons negócios para todos e para a semana cá estaremos outra vez. Até lá!